petição inicial. A gente continua seguindo a mesma obra e vamos com ela até o final do semestre, mas eu sempre destaco para a gente poder lembrar disso. E importante sempre, eu digo, a leitura prévia do material. Vou estar seguindo aquele roteiro, aquela programação que eu já postei para vocês e apresentei na primeira aula. E como eu havia dito naquele roteiro, algumas aulas a gente vai esticar um pouco mais, outras vamos encurtar, e eu percebi que a petição inicial já será uma que nós vamos precisar dar uma alongada. Então eu vou trabalhar com petição inicial hoje e na próxima aula a gente vai estar trabalhando daí com os indeferimentos, as emendas que podem acontecer de uma petição inicial, ok? Então, quando a gente fala em petição inicial, vocês também já devem estar atentos a essa aula, porque ela já começa a tocar em coisas que são fundamentais para um exame de ordem. Não que as outras não fossem, mas essa daqui, ela com certeza vai estar presente num exame de ordem. Não na primeira fase, mas certamente na segunda fase, em que vocês vão ter que elaborar uma peça em que 90% das vezes, dentro do exame de ordem, a peça que é cobrada de um acadêmico, né, de um bacharel em Direito, é uma petição inicial. Já fui examinador do exame de ordem e a gente observou isso já há bastante tempo, ok? Vamos lá. Então, pessoal, quando a gente fala em petição inicial, a gente precisa ter em mente aquilo que a gente trabalhou na aula passada. Nossa primeira preocupação é definir o tipo de processo. A gente tem duas modalidades, né, que é o processo de execução, em que a gente vai fazer lá aquela exclusão que eu expliquei para vocês dos títulos executivos extrajudiciais. Então, a própria lei, ela diz quais são os títulos extrajudiciais que comportam processo de execução. Em não sendo processo de execução, a gente cai, né, no chamado processo de conhecimento, que é feito a escolha dele por exclusão. A gente tira a execução para daí chegarmos ao processo de conhecimento. Definido o tipo de processo, eu preciso daí definir o tipo de procedimento. E a gente viu também, na aula passada, quais são os procedimentos, né? Não vimos quais, mas nos orientamos a respeito deles. Nós vamos encontrar os procedimentos nas leis especiais, também chamada de lei esparsa, em que eu tenho mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, divórcio, alimentos, enfim, uma série de legislações que vão disciplinar para nós os procedimentos. Se eu não tiver uma lei especial que disciplina o assunto, a minha ferramenta é o Código de Processo Civil. E lá, no Código de Processo Civil, nós vamos analisar, primeiro, se é um procedimento especial de jurisdição voluntária, se encaixa dentro daqueles. Não encaixou, eu vou para a jurisdição contenciosa, não encaixou, eu caio, então, no procedimento comum ordinário. Então, nós focamos, a partir de agora, né, nos procedimentos comum ordinário, porque em você tendo o conhecimento desse procedimento, fica fácil dominar os demais e os demais, via de regra, acabam sendo convertidos ao longo, no meio do procedimento, sendo convertido em processo de conhecimento comum ordinário. Ok? Bom, finalmente a gente chega aqui à nossa petição inicial. Antes disso ainda, a gente precisa ver aqui, né, relembrar que o procedimento comum, ele é um procedimento sincrético, né? Essa palavra é uma palavra um pouco diferente, a gente não vê ela no dia a dia aí, mas sincrético vem de sincronismo. Então, hoje, a gente tem um processo que começa como processo de conhecimento, a gente vai fazer todo a produção de prova, levantar os elementos, chegarmos até uma sentença, e dentro do mesmo processo, como continuidade, por isso
o sincretismo com a continuidade, a gente tem direto o cumprimento de sentença. Isso é algo diferente dentro do processo civil, que até então nós tínhamos vários processos. A gente tinha o processo de conhecimento, depois nós teríamos o processo de execução. Então era necessário outra petição inicial, era necessário o pagamento de outras custas, enfim, era outra concitação, era outro procedimento. Hoje não, hoje é uma continuidade. Então, para vocês não vão sentir essa diferença, que vocês já vão conhecer o sistema como sendo desta forma. O processo começa como conhecimento, sai a sentença e continua ali no mesmo processo. Muito mais racional, muito mais inteligente, não sei por que antes era feito de forma distinta, mas é isso aí. Esse procedimento, como a gente também já viu na aula passada, ele tem 4 fases: postulatória, saneadora, instrutória e decisória. Como eu disse a vocês, são fases meramente pedagógicas, porque elas se misturam ao longo do procedimento. Você vai ter todas elas acontecendo simultaneamente, mas por uma questão de ordem, a gente tem primeira postulatória, saneadora, instrutória e decisória. Bom, a fase postulatória, ela vai lá entre os artigos, aproximadamente, tá? Isso tem muita variação, 319 a 346. Essa variação vai depender do tipo de processo, tipo de problema que for acontecendo ali, mas como regra geral, é o 319 ao 346, e ele começa especificamente com a petição inicial. Essa petição inicial não está aqui nos slides, a obra fala um pouquinho disso, mas ela é uma peça escrita. Uma peça escrita. Por óbvio, né? Ela é um ato processual, e enquanto ato processual, ela tem que respeitar todos os requisitos de um ato processual. Ela deve ser escrita em língua portuguesa, tá? Ela tem que ser indelével, com tinta indelével, né? Não pode ser apagada. Então, a postagem no próprio sistema, quando é feita em PDF e não em DOC, né? Porque o PDF você não altera, o DOC você consegue alterar. E tem a questão da oralidade. Em regra, ela é uma peça escrita. Excepcionalmente, ela poderá ser oral, mas ela só poderá ser oral quando o sistema assim autorizar, que é o caso do juizado especial civil. Lá, a pessoa pode formular uma peça oral, que na verdade, oral é apenas no seu começo, né? A pessoa vai até o balcão do juizado e faz a sua reclamação, mas alguém vai ter que escrever, vai ter que reduzir a termo aquela peça. Então, a gente fala que ela é escrita, excepcionalmente ela pode ter essa oralidade. Também a gente encontra essa oralidade na Justiça do Trabalho, que também fica na lei, porque na prática você não tem isso acontecendo, mas é possível a pessoa ir até a Justiça do Trabalho, fazer a sua reclamação, o servidor vai atender a pessoa e vai fazer essa petição. Como eu já mencionei no semestre passado, já falei alguma coisa disso, é muito difícil acontecer, porque existem os sindicatos. Então, o próprio judiciário vai indicar um sindicato que vai lá para atender a pessoa. Ou, na ausência do sindicato, acabam orientando que a pessoa procure um advogado para que faça essa petição. Embora é importante sabermos que existe a possibilidade. Se ela está sendo aplicada ou não na prática, isso é um outro problema. Ok? Bom, quando a gente fala de petição inicial, então, a gente precisa lembrar lá de um dos princípios. Está lá, o artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, é o princípio da inércia. É a parte que precisa provocar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário possa dar início. Depois que a petição inicial é apresentada, aí se desenvolve por meio de outro princípio, que é o princípio do impulso oficial. Então,
só começa por iniciativa da parte, a não ser algumas exceções, que hoje nós temos o processo de inventário. Hoje o inventário ele pode ser iniciado por determinação do juiz. É uma das poucas ações em que isso acontece, porque o judiciário ele não se movimenta a não ser que provocado e dentro dos limites da provocação. Então, o judiciário espera que a parte apresente a sua petição para ver qual é o pedido que essa parte pode formular ali. Perfeito? Bom, como que acontece essa petição inicial? A petição inicial, dentro do procedimento, que eu já falei que é nosso modo de fazer, né, que explica como que se realiza, não vale para a prova, mas como eu já brinquei com vocês, é a receita do bolo. É como é que se faz, como que se desenha essa petição inicial. Então, o desenho da petição inicial, ele está descrito para nós lá no artigo 319, em que eu tenho os requisitos da petição inicial. Se você pegar o artigo 319, ele vai dizer mais ou menos assim: a petição inicial conterá, e ele começa a dizer, o juízo a que é dirigida. Observem que eu coloquei ali em caixa alta a palavra juízo. A petição inicial, ela é feita de uma forma tal em que eu vou encaminhá-la para o juízo, que vai julgar. Eu não encaminho ela para o juiz, eu não encaminho ela para a pessoa física, eu encaminho ela para a vara em que eu vou ter lá um juiz. Daqui a pouco eu vou detalhar isso. Por enquanto eu vou passar primeiro os requisitos, depois eu volto em cada um deles detalhando. Esse primeiro requisito, a gente chama isso de endereçamento, que é para onde eu mando a minha petição inicial. Seria lá o cabeçalho da minha petição inicial. Como eu disse, daqui a pouco a gente vai detalhar isso. O segundo requisito diz lá que é necessário nome, prenome, estado civil ou união estável, profissão, CPF, né, RG. O RG é opcional, né, o endereço eletrônico, o domicílio da residência do autor e do réu. A gente chama isso aqui de qualificação. É importante esse aspecto que ele vai delimitar quem são as partes do processo. Ele vai delimitar as pessoas que vão sofrer os efeitos da sentença. Né? Lembra do conceito de parte? Parte é aquele que sofre os efeitos da sentença. Parte é o autor e o réu, e eles são caracterizados e identificados aqui na nossa qualificação. Tanto o autor quanto o réu, sendo muito mais fácil a gente preencher os requisitos quanto ao autor que quanto o réu, mas também vamos falar daqui a pouco sobre isso. Nosso terceiro tema, terceiro requisito, é o fato e fundamentos jurídicos, que eu também destaco a palavra. Né? Desde já eu vou focar daqui a pouco, mas já quero destacar que não é fundamento legal, é fundamento jurídico. Importante essa distinção, e daqui a pouco eu vou dizer o que é por que se faz essa distinção. Quarto requisito é lá o pedido e as suas especificações. Né? Como vocês observaram na programação, vai ter uma aula só para explicar. Oi. Pode voltar no último slide só para mim tirar print dele? Eu estou fazendo as anotações, daí fica mais fácil. Esse material tá no aluno de vocês lá, não tá? Sim, é isso aqui eu estou Também. tirando print, já colando no doc do Word para mim ir Ok, comentando. beleza, sem problemas. Bom, pronto? Pronto, obrigado. Por nada. Outro requisito é lá o pedido e suas especificações. Como eu disse a vocês, haverá uma aula só para tratar dos pedidos. Embora não seja algo tão complicado assim, mas é bom detalhar as diversas espécies de pedidos que nós podemos ter ali. Embora a gente já tenha aprendido aquela questão do pedido imediato, tudo aquilo é fundamental. Como eu já falei, acho que na primeira aula destaquei isso, o processo civil ele é uma matéria cumulativa. Você precisa dos conceitos anteriores
para poder avançar. Se você não entendeu bem os conceitos anteriores, vai ficar muito difícil de você avançar, porque ele sempre busca um pouquinho do passado. Mas tudo bem, vamos lá. Valor da causa, a gente já aprendeu a fazer o cálculo de como é que se faz o valor de uma causa. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, então isso tem que estar na petição inicial. Lembra que eu falei que as 4 fases se misturam? Aqui nós estamos na fase postulatória, mas eu também já estou falando de instrução, já estou falando de provas. As provas devem estar acompanhando já no início do seu processo. A gente vê muito em filme aquela questão da testemunha que aparece no último segundo da audiência e que salva todo mundo. Aquilo é filme americano, aquilo é um sistema diferente do nosso. Lá é o common law, o nosso aqui é o civil law. Qual é a diferença disso? A diferença é que aqui não tem essa história de carta, prova na manga, carta na manga. Aquilo que a gente tem de prova, a gente tem que ir colocando no processo já na primeira oportunidade. A gente vai aprender, quando for falar de prova, que temos as preclusões. Você tem um momento para apresentar a prova. Se não apresentar, você não vai poder fazer aquilo. Além disso, quando a gente está falando de prova, um aspecto que seria importante já anotarem, porque não está nos slides, é a questão que a petição inicial, lá no 320 do código, deverá estar acompanhado dos seus documentos indispensáveis. Eu não falei no slide disso, mas toda petição inicial precisa, já no começo, estar acompanhada dos documentos indispensáveis. Muitos poderiam até me perguntar, mas quais são os documentos indispensáveis? Depende do tipo de processo. Tá? Depende do tipo de processo. O único documento que tem que estar em todos é a procuração. Então, se você pega lá vamos pegar uma ação de alimentos. Quais são os documentos indispensáveis? O mínimo, procuração, e o mínimo, a certidão de nascimento, para você caracterizar ali a relação de paternidade. Então, podem colocar outros? Claro, devem colocar muitos outros, deve provar as despesas da criança. Se você for para um processo em que tenhamos uma pessoa jurídica como autora ou ré, você, além de colocar, basicamente como autora, fica mais fácil, você tem que colocar procuração, você tem que colocar o estatuto social e a última alteração. Então, o documento indispensável vai depender do tipo de processo. Mas você também tem que fazer o requerimento de intenção de produção de provas. Não que isso não possa mudar, né? Haverá um outro momento, lá no momento da instrução, que o juiz vai pedir para você especificar as provas, detalhar como são essas provas. Aqui na petição inicial é uma mera carta de intenções, existe uma frase mágica para suprir esse requisito que eu vou apresentar mais à frente para vocês. Ok? Vamos lá? O último requisito da petição inicial, que deveria ter aparecido, é aqui, a opção do autor pela realização ou não da audiência de mediação ou de conciliação. Então, esses são os requisitos que são indispensáveis para a petição inicial. A ausência deles já nos leva ao assunto da próxima aula, que é a necessidade da emenda ou do indeferimento. Se faltar um desses requisitos, né, são 7 requisitos ao todo, se faltar um deles, o teu processo pode ser indeferido de imediato, dependendo de qual, dependendo do tamanho do defeito, ou o que mais acontece, né, quando acontece, na verdade, né, é a emenda. Né. O que mais acontece, na verdade, é o deferimento. Via de regra, as petições iniciais fluem com tranquilidade, ok? Mas, às vezes, pode ocorrer uma emenda. Tem uma pergunta aqui. Professor, se precisar adicionar mais provas no processo, tem de fazer alguma notificação ou algo do tipo? Vanessa, o que acontece? Quando você propõe a petição inicial, você tem que apresentar os documentos indispensáveis de imediato. Quando é o réu, na contestação. Então, o momento das provas é ali.
petição inicial, contestação. Depois, quando ele marcar a audiência de instrução, ele vai dar o prazo para você apresentar as suas testemunhas. Perícia, lá na fase de saneamento. Então, cada prova ela tem o seu próprio momento dentro do processo. Então, você não pode ficar apresentando provas a qualquer momento. Então, quando você precisa adicionar, tem que fazer alguma notificação. Quando você precisa adicionar, você vai adicionar de acordo com a fase do processo. Se você não fizer no momento oportuno, ocorre a preclusão. Você perde a oportunidade da produção daquela prova. Lembra que eu falei para vocês que o processo civil ele é regido pelo princípio da verdade formal? Então, mesmo que você tenha um documento indispensável, importante, mas se você esqueceu de apresentar, você perdeu essa oportunidade, ok? É claro que, na prática, os advogados acabam apresentando, tumultuando, misturando um pouco as coisas, mas o correto para que você não tenha, para que você tenha 100% de garantia que não terá problemas com seu advogado, com seus clientes, é acompanhar e apresentar as provas no momento correto. Não sei se respondi, Vanessa. Bom, avançando um pouco. Nosso próximo tema, então, é entrar diretamente dentro do chamado endereçamento. Então, quando a gente fala endereçamento, está lá o juízo a que é dirigido. Então, a gente vai ter que explicar para quem é que vai, explicar não, indicar, na verdade, para quem é que vai essa petição. E aqui começa o problema. Você só consegue fazer o endereçamento se você souber as regras de competência. Por quê? O endereçamento está atrelado à competência. Então, você vai propor a ação de acordo com as regras de competência, que a gente já estudou. Então, qual é a regra geral? A regra geral é que a ação seja proposta no domicílio do réu. Então, se eu vou processar alguém, em regra, qual é a competência? Domicílio do réu. Eu tenho lá um processo em que eu tenho vários réus. Qual é a competência? Domicílio de qualquer um deles. O meu réu está fora do país, onde eu proponho? Domicílio do autor. Ação de alimentos, onde eu proponho? Domicílio do alimentando. Acidente de trânsito, local do fato ou domicílio do autor. Então, você precisa saber essas regras para poder propor a sua ação. Então, isso aqui certamente, quem for, nem todo mundo é obrigado a fazer exame de ordem, mas quem for fazer um exame de ordem vai precisar saber as regras de competência. Porque toda petição deverá ter lá o seu endereçamento. E interessante, né, não é uma coisa difícil o endereçamento, é que cada um desses itens ele tem um peso. Ele vale uma nota lá no exame de ordem. E eu vou mostrar para vocês que só não passa no exame de ordem na segunda fase quem não quer, porque não é tão difícil assim fazer a petição exigida. Então, imaginemos que, via de regra, um exame de ordem, eles dão uma pequena pontuação, em torno lá de 3/10 para o endereçamento. Então, 3/10 lá, você tem que garantir de cara, não tem como não fazê-lo. Por quê? Como é que faz o endereçamento? Está aqui, ó. Essa é a frase mágica. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da... aqui, eu não tinha prestado atenção quando eu montei a aula, mas tem um errinho. Deixa eu já corrigir aqui, para que a coisa flua com tranquilidade para vocês. Deixa eu só achar aqui. Não tenho branco aqui para eu apagar, mas quando a gente faz a petição inicial, esse número aqui não aparece. Então ele fica assim, ó. Excelentíssimo senhor doutor de direito da espaço vara civil da comarca de Maringá. Por que eu não coloco qual vara civil? Porque vai passar pela distribuição, vai ter que passar pelo sorteio. Maringá tem 7 varas cíveis. Eu não mando o processo para a 6ª vara cível. Eu mando o processo para o sistema, né, coloco ele no sistema, e o sistema, por meio do cartório distribuidor, é que vai fazer o sorteio, vai indicar para mim primeira, segunda, ou 6ª, ou 7ª vara. Então, a frase é assim, ó, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara civil da comarca de Maringá,
Estado do Paraná. Então, observem que eu não estou mandando para a pessoa física do juiz, eu estou mandando para o órgão do Poder Judiciário. Então, é o juízo. Embora a gente coloque aqui a figura do juiz, mas eu não estou mandando para o José, para o Joaquim, para a Maria, para a Rosana, eu estou mandando o processo para quem estiver ocupando o cargo na sexta, na vara civil, e depois da distribuição, na sexta vara civil. Nós vivemos num país um momento bem complicado, essas discussões de gênero e por aí vai. Então, alguns advogados têm feito assim, excelentíssimos, com A, senhor, senhora, doutor, doutora, juíza de direito da vara civil da comarca de Maringá. Né? Por que eu falo isso? Ainda na sexta-feira, estava despachando alguns processos e teve uma petição imensa de uma engenheira agrônoma, assim, escrevendo um monte de impropérios contra o advogado, felizmente o advogado da outra parte, que requeriu lá a perícia feita por um engenheiro civil. Né? Eu entendi ali que era a figura de alguém formado em engenheiro agrônomo, perdão. Engenheiro agrônomo, ele pedia. Eu entendi claramente que ele não estava exigindo um homem, mas uma figura que realizasse aquela perícia. Mas foi assim, um bafafá imenso na petição, né, por conta dessa terminologia. Embora nunca vi nenhum juiz se insurgir quanto a isso. Né, você pode usar essa expressão aqui, né, normal, mesmo para processo em que tem juiz atuando ali, nunca vi dar problema ainda, né? Ainda não vi dar problema. Ok? Mas enfim, a ideia é essa, né? Essa aqui é a frase que você tem que escrever, né? O que vai variar, tirando os 6 que eu já falei que está errado ali, o que vai mudar isso aqui, ó, é a cidade, né? Comarca de Maringá, Sarandi, Londrina, Porto Alegre, né? Se mudar Porto Alegre tem que mudar o estado também. Mas em sendo no Paraná, só vai mudar aqui a sua cidade. Não tem grandes dificuldades em fazer uma petição inicial. Então, com isso aqui você garantiria, usando essa frase, digamos assim, você garantiria lá 3/10 na sua petição. Você fala, professor, mas 3/10 é tão pouquinho, mas de migalha em migalha, você constrói uma nota interessante no exame de ordem, ok? Então, esse é o endereçamento. Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro isso aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunte, senão eu vou avançando a matéria. Perfeito? Bom, nosso próximo requisito é a chamada qualificação. Então, é aonde você vai identificar a pessoa. Então, ao invés de nome, prenome, se a gente for detalhar isso aqui é uma confusão danada, né? Principalmente aqui no Brasil, quando a gente pergunta o nome da pessoa, o meu nome, qual que é? É Paulo André. Na verdade, não é. Né? O meu nome é Souza. O meu prenome é Paulo André. Para a gente não ficar nesses detalhes e sofrendo por conta disso, resumindo, petição inicial é nome completo. É, e por falar nisso, pessoal, me ocorre aqui, o acadêmico, de um modo geral, hoje, não sei se por conta da internet, ele se habituou a não usar o nome dele. A gente coloca ali na prova ou nos formulários, nome completo. Coloca lá o nome José. Pô, na sala tem 5 José. Qual José é esse? Como é que eu vou saber? Ou então faz umas abreviaturas malucas. Pessoal, se habituem a usar o nome completo. Né? Na nossa profissão é fundamental identificar as pessoas. Então, não fique abreviando o nome, porque depois isso se torna um hábito e você acaba errando no futuro. Então, quando fala em nome, nome completo, né? Com todas as ali todos os nomes escritos. É claro que alguns têm nome muito comprido, aí você vai abreviar alguns nomes, por exemplo, Paulo, eu colocaria Paulo A. de Souza, né? Abreviei o André, mas como nome e caracterização, a gente sempre coloca obrigatoriamente, vamos dizer assim, o primeiro nome ali, o Paulo, e colocamos obrigatoriamente o último sobrenome, perfeito? Então, nome completo. Esse nome completo virá na sequência acompanhado do estado civil da pessoa. Né? O estado civil é casado, solteiro, divorciado ou viúvo. E hoje, né, nós temos aí também a possibilidade da união estável. Então, trouxe aqui um modelo de como ficaria uma qualificação. Então, inventei aqui um nome qualquer, Márcia Gonzalez,
brasileira. Então, pode observar que lá na qualificação não pede a nacionalidade, mas assim já faz parte do costume jurídico você colocar a nacionalidade da pessoa. Então, brasileira, veja lá, ó, Márcia, né, qual é o nome dela? O nome dela aqui é Almeida, é o último nome, e Gonzales é o primeiro nome, e o pré-nome dela é Márcia. Para a gente não sofrer, nome completo. Resolveu o nosso problema. Márcia, brasileira, divorciada. Aqui, outra complicação, profissão, dólar. Isso aqui já deu muito pano para manga, né? Dizendo que quem trabalha em casa, enfim, sem entrar nas polêmicas, se a pessoa não exerce uma atividade remunerada, digamos assim, se costuma colocar do lar, ok? Tem que ter uma profissão. Existem pessoas que não têm profissão. E aí se coloca isso, mas não há como dizer assim, não é nada pejorativo, é apenas o cumprimento. Então escreva lá sem profissão, se não quiser colocar o do lar, né? Algumas pessoas têm mais de uma profissão. Eu, por exemplo, sou advogado e professor. Precisa colocar as duas? Não, basta uma profissão, ok? Inscrita no CPF. O CPF sim é obrigatório. Você tem que saber o CPF até para preencher lá os dados no sistema eletrônico em que você vai colocar a sua petição. O CPF tem que ter sempre. Eventualmente, se você tiver o documento, já é bom colocar também a cédula de identidade, ok? Não é obrigatório você colocar a cédula de identidade. Depois da cédula de identidade, você vai para o endereço da pessoa. Você vai pegar lá e vai colocar o endereço desse autor, que seria o endereço onde eventualmente ele poderia receber as intimações, caso fosse necessário. Já vou adiantar também, no exame de ordem você não tem os números, aí você vai colocar lá, depende muito, tá, da orientação da época, tá, varia bastante. Hoje eles aceitam que você coloque X, XXX aqui. É uma forma de você não identificar a sua petição. Então, o exame de ordem ele tem algumas peculiaridades específicas, daí a importância de estudar sobre o exame de ordem para entender a lógica das petições, a lógica da segunda fase. Mas ali você tem que saber esses dados aqui, né? Quais são os dados que tem que constar do seu endereçamento. E aí, como preencher esse dado ali é fundamental também. No teu exame de ordem não vem certinho, você tem que colher dentro do problema esses dados aqui da pessoa. Ele não traz lá um rol individualizando certinho os dados. Você precisa colher essa informação. É importante que já peguem a peça do exame de ordem, olhem como ela é feita, que vai ficar mais compreensível isso que eu estou falando aqui. Bom, depois do endereço, nós temos que colocar também o endereço eletrônico do autor. Tá, tá errado, faltou um Lzinho aqui, Gmail, é Gmail, mas somente a título de exemplo tem que constar um e-mail ali completo dessa pessoa, tá ok? Então, essa é a qualificação. Bom, essa é uma qualificação de uma pessoa adulta e capaz, mas eu vou ter variações se eu tiver ali um incapaz. Se eu tiver um incapaz, o incapaz ele é representado. Então, vamos imaginar que fosse uma criança de 3 anos de idade. Então, como é que ficaria ali? Juliana Machado, brasileira, é solteira, porque é criança, brasileira, solteira, CPF, ela tem CPF, não tem, a criança ao nascer você já pode tirar para ela o RG e o CPF, não tem nenhum problema. Se não tiver, coloca sem CPF. Neste ato, representada por sua genitora, Márcia Gonzalez, brasileira divorciada. Então, você vai colocando ali os dados completos da pessoa. Isso para o absolutamente capaz ou para o relativamente incapaz. Perfeito? Então, você vai completando ali a qualificação, porque ele tem que ser representado ou assistido. O mesmo acontece com a pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela tem que estar representada por alguém.
Então, você já pode qualificar a pessoa jurídica e, dentro da pessoa jurídica, também já apresentar ali quem é o seu representante legal, isso em falando do autor. Nós vamos falar do réu daqui a pouquinho também, mas a regra é a mesma, tá? A regra é a mesma, tanto para o autor quanto para o réu. Ô, professor, Ah, oi, quando o autor ou o réu vem a falecer, é utilizado espólio no nome? utiliza o espólio. Espólio de Márcia Gonzalez. Ok? Avançando um pouquinho, depois da qualificação, nós vamos colocar o endereço do advogado, mas isso aqui é um capítulo à parte. Já falaremos do endereço do advogado. Antes eu preciso destacar o seguinte: quando é o autor, tudo isso é fácil, porque o autor você está em contato com ele, né, não tem número de CPF, liga para ele, manda um e-mail, manda um WhatsApp, olha a documentação, você consegue. O problema é o réu. Às vezes você vai processar uma pessoa e você não tem os dados dela, você não sabe o estado civil dela, você não sabe a documentação. E aí, como é que faz? Bom, o ideal é que tenha todos os dados. O certo é que você coloque todos os dados. Mas e se não tiver todos esses dados? Bom, se não tiver todos esses dados, o novo código ele trouxe para nós três alternativas, três possibilidades para facilitar a nossa vida aí. Está lá no 319, parágrafo 1º, em que estabelece que, cadê aqui? Não está vindo. Em que estabelece a possibilidade de nós buscarmos esses dados. Olha lá. Caso não disponha das informações previstas no inciso segundo, que é os dados do réu, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Então, se não tem os dados, eu posso pedir para que o juiz consiga esses dados. Então, oficiar a uma Receita Federal para conseguir um CPF, oficiar a um cartório eleitoral para obter o endereço do réu, para poder preencher os dados que estão faltando ali na minha petição inicial. Isso é possível a gente, então, buscar essas diligências para obter esses dados. É claro que se não tiver todos os dados, a petição inicial não será indeferida, se houver ausência das informações no inciso segundo, mas mesmo assim for possível a citação do réu. Eu já passei por uma situação interessante, até lá próximo de Sesumar, acho que no Conjunto Cidade Alta, se não me engano o nome do bairro, em que houve uma invasão de domicílio. Invadiram lá a casa de uma pessoa e eu precisei propor uma ação de reintegração de posse. Quem invadiu a casa eram moradores, pessoas, andarilhos, né, pessoas, moradores de rua. Os moradores de rua resolveram invadir uma casa e entraram lá. Aí eu não tinha o endereço, não tinha nada, né, não tinha o nome das pessoas. Eu tinha o endereço da casa, mas não tinha o nome das pessoas que invadiram. Então, fiz lá minha petição inicial certinha. Quando chegou na parte do réu, eu coloquei lá os moradores, as pessoas que estão residindo, no endereço tal, 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 tal. Era o único dado que eu tinha, era o endereço. Foi para o juiz mandou o processo de volta para que eu emendasse a petição inicial. Aí, na verdade, eu até fui conversar com o juiz e explicar a situação, para que só escreveram, não estava dando muito certo, pelo que eu percebi. Fui lá conversar com o juiz, expliquei para ele, falei, excelência, mesmo que eu for lá, se eu bater na porta e pedir os dados da pessoa, por óbvio que eles não vão me fornecer. Então eu falei, então quando o oficial for fazer a citação, peça para que o oficial exija a identificação dessas pessoas. Ele tem poder, né? Ele tem poder de polícia para conseguir essa informação. Eu, como advogado, não tenho tanto poder. E assim foi. Eu fiz a petição, o juiz autorizou que fosse feita a citação de quem se encontrava no endereço, o oficial foi lá e resolveu-se o problema. Então, o ideal é ter todos os dados, o ideal é preencher todo o requisito da petição inicial, mas se não tiver esses dados, o processo vai prosseguir. O parágrafo 3º complementa, a petição inicial não será indeferida
não atendimento. Inciso segundo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Então, o ideal é ter os dados. Se não tiver, eu tento com a ajuda do juiz. Se mesmo assim não conseguir, mas for possível a citação, não haverá nenhum problema. O processo pode ter a sua continuidade. Ok? Agora, quanto ao autor, não tem jeito. Quanto ao autor, tem que ter, porque você tem contato com ele, você tem como pedir para ele esses dados. Então, veja que também a qualificação lá no seu exame de ordem não será coisa de outro mundo. Então, você ganha lá, mas vamos colocar mais 3 décimos em acertando a qualificação da sua peça, do seu exame de ordem. Só que já temos aí 0,6, 10% da nota. Né? Você tem que ter 60 pontos. Ah, não, aqui não dá 10, dá 1% ainda. Você tem que obter 60 pontos e você já tem 0,6 pontos dessa sua peça. Ok? Bom, depois da qualificação, como eu havia deixado em branco aqui, em branco não, tinha colocado aqui, ó, o endereço do réu. Observem que aqui não fala de endereço do réu. Observe que quando eu passei todos os requisitos da petição inicial, lá também não falava de endereço do réu. Então, embora não esteja no 319, eu tenho um artigo que me obriga a apresentar o endereço do advogado. Esse artigo é o meu artigo. Ah, esqueci de mostrar. É que eu preparei para vocês aqui uma animação. Então, olha como é que está a nossa petição inicial. Tirando isso aqui, né, que já expliquei que estava errado. A petição fica assim, ó, excelentíssimo senhor, eu de direito, e depois vem lá a qualificação dela. Então, aqui a petição inicial completa já vai ficando assim. Observem que eu deixei esse espaço aqui, ó, entre o endereçamento e a qualificação. É um espaço que costuma estar em todas as petições. Quem está fazendo estágio aí deve ter se deparado com essa imagem, certamente, todo dia. As petições iniciais, todas elas têm essa característica. Por que deixa esse espaço? É que antigamente o juiz despachava nesse espaço. Quando as petições lá na década de 90, quando não tinha ainda o processo eletrônico, que eram feitas as petições, eram datilografadas ou eram digitadas e impressas, ainda acontecia do juiz despachar à mão ali, alguma coisa simples, determinar uma citação, cite-se o réu, ele já fazia ali na própria capa da petição, ou quando era uma liminar, dependendo da urgência, ele despachava ali na própria capa da petição. Hoje isso perdeu o sentido, porque é tudo eletrônico, é tudo feito dentro do sistema, mas ainda a prática forense ainda não mudou. Né? Os advogados continuam deixando esse espaço. Ele diminuiu, né? Ele era um espaço maior, mas hoje está aí ficando algo em torno disso daí para que ocorra dentro das petições. Ok? Bom, então essa aí é o visual de uma petição inicial. Só que está aqui, ó, endereço do advogado. Eu preciso agora continuar o desenvolvimento da minha peça colocando o endereço do meu advogado. Como que vamos fazer isso? Assim, ó. Artigo 67. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, seus procuradores, de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. Quinto, declinar e informar no primeiro momento que lhes couber falar nos autos o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Como que é isso? Tá lá. Primeira vez que falou no processo, o advogado tem que fornecer o seu endereço. É obrigatório. E mesmo quando muda de endereço, seja profissional ou seja residencial. Bom, como que é feito isso? Está aqui também um modelo. Então, a gente continuava lá, né? Tinha primeiro a qualificação da parte. Então, como é que fica? Neste ato, representada por seu procurador judicial, ut, expressão do latim que significa com instrumento de mandato, não é mandado, mandado com D é de ordem, no nosso caso é mandato,
com T, que é outorga de poderes, instrumento de mandato procuratório anexo, documento 1, a procuração sempre será o documento 1, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, São Paraná, número 1, 2, 3, 4, 5, aqui o endereço fictício, né, o Martins, tal, a modinha aqui, o endereço eletrônico, onde recebe intimações. Então, onde recebe intimações, vem com respeito e acatamento, de Vossa Excelência, se propor a presente. Isso aqui também, pessoal, é o que eu sempre brinco com os alunos, é outra frase mágica, que você precisa aprender a escrever sem consultar nada, que precisa aprender a escrever, digamos assim, de cabeça, porque você vai ter que colocar essa frase sua lá no seu exame de ordem. É obrigatório. Então, vamos somar aí, ó, endereço do advogado, mais 3 décimos. Frase mágica. Você vai ter que prestar atenção no endereço. Você não pode colocar no exame de ordem o nome. Alguns advogados colocam um nome aqui, por seu representante, seu advogado fulano de tal, e o número da OAB. Tá ok? Cuidado, né? Faça suas petições agora, por enquanto, quando chegar na parte de peticionamento, lá na parte de clínicas, ou no próprio núcleo de prática jurídica, se habitue a fazer sua petição inicial sem o seu nome, para que você, no dia do seu exame de ordem, não esqueça de colocar, que se você identificar a sua peça, ela não é nem corrigida, ela é zerada sem correção. Então, não coloquem o nome, se habituem a não colocar o nome. Outra dica também, não é aula de estágio, mas como eu disse, eu não consigo não falar. Outra dica é aprendam a escrever à mão. Se você se habitua durante o estágio, a gente faz sempre as petições no computador ali, bonitinha, errou, deleta, apaga, faça as suas petições por escrito. Eu, quando eu fiz o meu exame de ordem, acho que eu nunca tinha feito uma petição à mão na minha vida, foi a primeira petição à mão que eu fiz. Sofri muito, porque você não tem o hábito de, a gente tem muito vício no computador, escreveu, apaga, a mão não tem jeito. Se você ficar rasurando, bagunçando demais a tua peça, o examinador também vai lhe descontar notas. Então, treine. Exame de ordem é treinamento. Já o pessoal não passa porque não está treinando adequadamente. É basicamente isso. Ok? Bom, voltando ao que interessa, tem que ter o endereço do advogado. Né? Logo depois da qualificação, então vem o endereço do advogado. E está lá, ó, eu montei a peça novamente, tá? É o mesmo cabeçalho, com o mesmo erro que vai aparecer em todos eles, porque um foi cópia do outro. Sexta Vara Civil, e aí você tem o endereço do advogado aqui, ó. Logo depois do nome, você tem o endereço do advogado nesse trecho aqui da sua petição inicial. Então, você vai identificando o advogado. Também, outro aspecto que não está nos requisitos, mas se costuma colocar, é o nome da ação. Então, logo depois do advogado, você batiza a ação, né? Ação de despejo, ação de desapropriação, ação de reclamação. A reclamação é típica dos juizados especiais cíveis. Então, no juizado especial civil, você vai ter sempre reclamação, ação de usucapião, ação de indenização de danos morais e danos materiais acumulada com o pedido de tutela de urgência. Então, é o nome da ação, é como você dá um nome para o seu processo. Isso aqui também era muito útil no processo físico, porque caracterizava a ação já na capa do processo. Hoje, como se tratam dos processos eletrônicos, quando você vai preencher o sistema, você já tem que identificar lá no sistema qual é a peça, mas a gente costuma, os advogados ainda costumam colocar o nome dos processos nas petições. Acredito que ao longo dos anos esse costume possa desaparecer, mas por enquanto a gente vai colocando na peça, no teu exame de ordem, atenção, eles também dão ponto por isso, ponto menor, 1 décimo, 2 décimos, vamos colocar 1 décimo só aqui, né? Então vejam que isso aqui eu chamo de batizar a peça, porque mais importante que o nome da peça é o pedido que você vai formular. Mas, enfim, fica aí a orientação de que tem que ter o nome, essa nossa petição inicial. Então, se a gente observar, endereçamento,
3 décimos. Qualificação, 3 décimos. Direito do advogado, 3 décimos. Aqui, um décimo. Então, nós já temos aqui um ponto. A gente precisa de 6 pontos para passar no exame de ordem. Aqui vocês já tiveram um ponto sem fazer muito esforço, somente pegando coisas que são simples de serem preenchidas. Como que fica a estrutura da peça? Que a gente monta ela, ó, diminui o espaço aqui para poder ficar mais visual. Então, isso aqui já seria o desenhozinho da nossa primeira página da nossa petição inicial. Então, ela vai ficando, aos poucos nós vamos preenchendo essa petição inicial. O professor, Pois não? só uma dúvida. Depois que você tira a sua carteirinha da OAB e tudo mais, quanto que é para fazer a validação dela todo ano? Não há validação todo ano. Você tira ela uma vez só, você tem que pagar uma anuidade todo ano, mas você nunca mais faz exame de ordem. Entendi, beleza. Ok? Nos Estados Unidos você tem, acho que a cada 5 anos você tem que revalidar. No Brasil não. No Brasil tirou uma vez e é pro resto da vida. Pode mudar, mas por enquanto é dessa forma. Ok? Então, tá aí o desenho da nossa peça até então. Depois que a gente coloca essa estrutura, aí vem o endereço do réu. Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Aí eu já coloquei o endereço do réu, simulei um outro. Isso aqui normalmente a gente coloca numa página só, tá? Mas aqui, como não coube no PowerPoint, eu teria que virar, mas para eu configurar eu tinha que buscar um outro arquivo, indexar, seria um trabalho muito grande. Eu coloquei em 2 slides. Isso aqui normalmente é uma coisa só, uma página só, tá? O endereço do réu. Observe que são os mesmos dados, só coloquei um outro nome para simular mesmo. Depois vem os fatos e fundamentos jurídicos da nossa petição inicial. Pois bem, o que é esse fato e fundamento jurídico, que é o nosso próximo requisito? É onde a gente apresenta a causa de pedido próxima e a causa de pedido remota, lembram? Quando a gente apresenta a história do processo, os acontecimentos do processo, o contrato, a violação do contrato, o que nos levou a estar em juízo. Aqui eu quero chamar a atenção para uma diferença. A lei fala em fundamento jurídico, e fundamento jurídico é diferente de fundamento legal. São coisas bem distintas. Vamos separar isso aqui. Fundamento jurídico é a doutrina, é a jurisprudência, a própria lei, as súmulas, é tudo aquilo que compõe o meu ordenamento jurídico, os costumes, os princípios, ok? Tá dentro, existe no mundo jurídico, pode ser utilizado como fundamento. Quando a gente fala em fundamento legal, eu tenho exclusivamente só a lei. Então, fundamento jurídico, ele também pode ter a lei. Ele é muito mais amplo, ele é muito mais, conta muito mais coisa. A gente sempre fala que eu não tenho que citar a lei, porque o juiz conhece a lei. É obrigação do juiz conhecer a lei. Então, a lei pede em fundamentos jurídicos e não artigo de lei. Você não tem nenhuma obrigação de colocar artigo de lei. Fundamento legal não é obrigatório, ok? Mas, professor, tuas petições iniciais, eu faço estágio, já vi suas petições iniciais, todas elas têm os artigos de lei. Eu gosto, particularmente, de colocar os artigos de lei para facilitar a leitura do juiz, para facilitar ali a formação da convicção dele. Mas eu faço tendo convicção que eu não preciso citar a lei. Só que se não preciso citar a lei, fica aí mais uma dica para exame de ordem. No exame de ordem, você tem que citar a lei. Eles colocam como requisito a citação desse artigo de lei. Então, é necessário. Então, aqui já é uma coisa um pouco mais difícil, mas eu pontuaria lá 1/10, colocar a fundamentação. Se você buscar, se você souber, conseguir identificar o caso, não vai ser tão difícil assim citar lá 1 ou 2 artigos de lei para encher os olhos do avaliador. Então, colocar o artigo legal, colocar o artigo certo, por óbvio, vai estar colocando ali mais 1/10 no seu exame de ordem. Não é uma coisa tão difícil, eu sempre falo, não passa quem não estuda. Se estudar, não tem como não passar no exame de ordem. Avançando,
Então, essa parte é mais complicada. Por que que ela é mais complicada? Porque não precisa do processo civil. Aqui é onde você vai buscar o arcabouço lá do direito civil, é a fundamentação. Então, aqui para o processualista, eu não tenho como ensinar vocês a fazer isso. Quem vai dar esses fundamentos para vocês é o professor de civil, de empresarial, de tributário, né, das áreas que a gente usa o processo civil para resolver, porque isso aqui é o recheio. Esse recheio não são aspectos processuais, são aspectos do direito material, perfeito? Então, você vai construindo a peça. Depois que você faz a fundamentação, que você contou a história para o juiz, é requisito, né, já o penúltimo requisito, se eu não me engano, já tem que apresentar o pedido com as suas especificações. A gente já aprendeu a formular pedido, eu já expliquei para vocês isso. Mas agora, vamos colocar aí dois aspectos novos. O primeiro deles é que o pedido deverá ser certo. O que é um pedido certo? Quando a gente fala em certeza, eu estou querendo identificar o que eu quero. Eu quero a condenação, quero que condene o réu ao pagamento da importância, de uma determinada importância, a título de danos materiais. Então tá aqui, ó. Essa aqui é o meu pedido. Então, pedido certo, eu tenho que saber o que eu quero. Acho que para anotar poderia colocar assim, pedido certo, dizer o que o réu quer, exatamente o que ele quer. O que ele quer? Ele quer uma condenação a título de danos morais. Observem que eu não toquei, eu não grifei aqui os 50 mil reais. Por que que eu não grifei? Porque quando eu falo em 50 mil reais, é o que a gente chama de pedido certo e determinado. Oi, Pedido certo é o que o réu quer? é o que o réu quer. Hum, Pegar a diferença, uma coisa é o que ele quer. O que que ele quer? Ele quer uma condenação por danos materiais. Agora, quanto que é essa indenização? 50 mil reais. Então, a certeza é dizer o que eu quero. Como é que eu vou separar isso para vocês? A quantidade do que a pessoa quer, ela é chamada de determinação. Então, o que ele quer? Ele quer uma indenização. Quanto que ele quer de indenização? O quanto que ele quer é a determinação. Então, a gente tem sempre que trabalhar com esses dois aspectos. O pedido deverá sempre ser certo e determinado. Por que que tem isso aqui? Lá na aula de pedidos, eu vou mostrar para vocês que existe uma coisa genérico. Tem um pedido que eu só digo o que eu quero. E depois o juiz é que vai determinar o quanto que eu vou receber. Ô, Ficou... professor, Oi. travou tudo na parte que você estava falando da parte de pedido certo. É o que o autor ou o que o réu quer? É aquilo que o autor quer. O réu não quer nada. Na petição inicial, a gente está dando voz ao autor. Certo? Eu falei réu. Se eu falei réu, eu errei. Né? Mas é aquilo que o autor quer. Então, pedido certo é o autor Você quer. falou réu, aí eu fiquei meio confuso. Né? Se eu falei eu equivoquei. Então, quando a gente fala de petição inicial, os do autor. Então, pedido que o autor quer e pedido certo é aquilo que o autor quer, o autor quer por aquela indenização. Respeita sempre aquilo que a gente já estudou. Aqui está em destaque, ó, o pedido imediato. Eu foquei aqui para a gente sempre estar lembrando que é usar aqueles verbos, ele é fundamental dentro do meu processo. Ok? Claro até aqui, podemos avançar? Olha lá a nossa petição mais uma vez, ó. Ela continuou, né, os fatos e fundamentos jurídicos é aquela parte que a gente vai preencher com os dados
lá do processo civil, as relações contratuais, né, a questão da paternidade, a questão da falência da empresa, vem tudo aqui. O pedido está aqui, ó. Faço, pede a Vossa Excelência, né? Isso aqui também, brincando, já vale lá mais 3/10 na nossa petição inicial, né? Então, aqui nós já teríamos 1,3 pontos sem grandes esforços feito no nosso processo de exame de ordem. Perfeito? Depois do pedido, a gente já vai encaminhando aí para os últimos itens da nossa petição inicial, que é o valor da causa. A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato. Então, aqui o certo aqui para nós tem a ver, então, com o valor do pedido. O valor do pedido é fundamental para a questão do valor das custas. Então, isso aqui é peguei do site do Tribunal de Justiça, que é lá como é calculado o parâmetro da nossa valor das custas. Então, o nosso processo era de 50 mil, então até 5.400 eu vou pagar, opa, está errado isso aqui. Isso aqui é valor referencial de custas. Isso aqui é um índice que o tribunal que usa. O que interessa é essa coluna aqui. Tá errado. A anterior, deixa eu até apagar aqui. Tá, o que interessa para nós é essa coluna aqui. Então, o nosso processo ele está acima de 16 mil. Então, nós vamos pagar nosso processo mais de R$ 786. Tá aqui, ó. Então, dependendo do valor da minha causa, quanto que é o valor do meu pedido, o valor da minha causa, aliás, o valor da minha causa vai variar aqui, ó, tem variações várias, e eu tenho aqui o valor financeiro de quanto eu vou pagar de custas. Então, por isso que eu tanto frisei para vocês, o importante do valor da causa é para cálculo das custas. E como é que escreve isso? Tá aí essa frasezinha simples. Dá-se a causa o valor de R$ 50 mil. É claro que para chegar nisso eu preciso me lembrar como calculo o valor da causa. Para fazer o endereçamento, tenho que saber como é a competência. Para fazer a fundamentação, tenho que saber o que é causa de pedir. Lembra que eu falei tudo aquilo é fundamental conhecer para poder chegar até esse momento. Mas o valor da causa é isso, é essa frasezinha boba aqui, né, alguns colocam, dá-se a causa para fins de alçada, o valor de, e coloca lá um valor na sua petição inicial. Então, construindo a peça, olha como é que vai ficando. Aqui, ó, te agregou aqui o valor da causa na nossa petição. Está aqui o valor. Avançando mais um pouco, a gente chega na parte das provas. As provas que o autor pretende demonstrar para provar a verdade dos fatos alegados. Então, quais são as provas que eu tenho? Qualquer coisa vale como prova. Aqui o Nação Jurídica destacou a confissão, o documento, a testemunha, a presunção, a perícia. Eu resolvo isso com uma frase. Essa é a frase. A autora pretende provar o alegado por todos os meios de prova admitida em direito. Se você usar essa frasezinha aqui, ó, essa frase que vale para qualquer petição inicial, você garante lá mais 3/10 no seu exame de ordem. Essa frase boba aqui. Colocou isso, preencheu o requisito. Se você quiser ser mais detalhista, você pode avançar nessa segunda fase, em especial depoimento pessoal do réu, da ré ou do réu, sob pena de confesso, prova testemunhal, pericial e documental. Mas, se você colocou só a parte inicial, já está resolvido o seu problema. Então, aqui aqui é uma mera referência de provas. Lá no saneamento, a gente vai detalhar isso com mais cuidado para o juiz. Mas, na inicial, basta uma intenção, basta uma vontade de produzir algumas provas. Já é o suficiente para atender o requisito do processo. Ok? Por fim,
modelo da petição, como é que fica, tá aqui. Ó, então, logo depois do pedido, tem lá os requerimentos. Tá aqui, ó, esse aqui, ó, esqueci de apagar aqui, esse aqui não fica aqui, isso aqui saiu daqui, isso aqui apagou, eu teria que ter apagado aqui, e entrou a segunda parte da nossa petição. Então apagou, e como é que ficou? Tá lá, ó, requerimento, a autora pretende provar o alegado, é a mesma frase que está lá, e por baixo, embaixo dela, o valor da causa. Então o valor da causa costuma ser o último, embora o requisito coloque ele antes lá, mas ele fica por último item da nossa petição. Ele vem ainda depois da chamada audiência de conciliação. Então, hoje está lá, na petição inicial, o autor já deve, então, manifestar o seu interesse pela conciliação. Está lá. Outra frasezinha boba, está aí a frase: a autora tem interesse em participar da audiência de mediação ou de conciliação. Então, se você pegar essa estrutura de peça que eu coloquei para vocês aí, você já garante, brincando, 1,5 ponto dos 6 pontos necessários para passar no seu exame de ordem. Então, como vocês observem, não precisa tanto esforço assim para fazer a sua petição. Agora, requer treino e aprendizado, é claro. Como é que ficou a petição? Tá lá, comecinho dela, a estrutura dela, os requerimentos, com aquele mesmo erro ali que eu só recortei e colei. E o requerimento, ó, letra A autora pretende provar o alegado. Letra B, a autora tem interesse em participar da audiência. Dá-se a causa, termos em que pede deferimento e a ação está pronta. Então, se for uma ação de cobrança por danos materiais, está aí, você tem a peça pronta. Só falta preencher o recheio aqui, que é contar um pouco da história. Até porque, pessoal, uma boa petição, ela não deve ser uma petição muito extensa. Quanto mais curta for a sua petição, melhor. Você vai ter mais garantia de que o juiz vai ler isso. É algo que não está escrito em lugar algum, mas quanto menor a petição, mais certeza a gente vai ter de que o juiz vai ler. Imaginem vocês aí, processo com o juiz com 2, 3, 20 processos. 20 processos. 2, 3 mil processos. Se for petição muito longa, é óbvio que a leitura vai ter que ser uma leitura muito mais rápida, né? Você vai acabar passando muitos detalhes. Se for uma petição curta, você vai acabar atendendo melhor à necessidade. Então, basicamente, pessoal, isso que a gente tinha para falar sobre a petição inicial. Agora, deixo vocês para responder o formulário ou fazer aí algum questionamento do que não tenha ficado claro para nós. Então, é assim que se faz uma petição inicial, não tem muito segredo, a petição inicial em si não tem segredo, o segredo consiste em conhecer o que foi estudado no semestre passado para poder preencher esses requisitos. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado claro, por favor, fiquem à vontade. Podem perguntar.